Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Lúcio. Irmãos, vamos continuar onde nós paramos a semana passada. Estamos lendo o ensinamento do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 7. Semana passada nós vemos a passagem dos julgamentos, a passagem de não dar o que é santo aos cães e a persistência na oração. Foi um ensino muito proveitoso. Quero agradecer pela vida do Robson ali, fazendo a portaria. Deus te abençoe, querido. Obrigado, viu? Elion também, estou feliz de estar vendo aqui. E assim. Irmãos, vamos agora, tem mais 3 partes. Foram 3 partes primeiras. E agora vamos encerrar. É um ensino rápido. Tenho certeza que será de muito proveito. É sempre bom a gente estar repassando esses ensinos, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A gente vai ler a primeira parte, que é o 13 e o 14, 2 versículos muito pequenos, mas muito profundos e muito importantes para a nossa caminhada espiritual. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado. E são poucos os que encontram. Aí você vai ver uma recomendação do Senhor Jesus, ele falando para nós entrarmos pela porta estreita. E a pergunta que a gente faz logo de cara é: que porta é essa? Que porta é essa? Porta estreita, que porta é essa? Onde eu vou entrar? Onde essa porta vai dar? Eu acredito que é em João 10 que o Senhor Jesus parece que fala que ele é a porta, não é isso? João 10. O Reinaldo, que sabe mais, 10:7, lê aí, por favor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo que ele é uma porta. Irmãos, é importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque às vezes a gente fica na falácia, na repetição daquilo que a gente escuta. E eu cresci numa geração que nós não tínhamos muito acesso a Bíblias de estudo. Era a Bíblia, a gente nem só lia ali. E eu cresci ouvindo que a porta estreita, o caminho apertado, era não usar batom, não usar brinco, usar saia, não assistir jogo de bola. Antigamente, os nossos pais eram bem rigorosos nessas questões. Então, muita gente foi colocada para fora da igreja porque jogava bola, outro porque usava brinco e tal. Aí tinha essa coisa, até hoje tem, né? A pessoa fala, aquela igreja é a igreja da porta larga, porque diz que aceita tudo. Né? Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, pelo que eu entendo, que ele recomenda, entre pela porta estreita,
Não aceite caminhos fáceis, caminhos que te propõem facilidade. E nós temos corpo, alma e espírito, e dentro de nós existe uma luta muito grande, a luta da carne contra o espírito. A sua carne vai querer só o que é fácil, a sua carne não vai querer esforço, a sua carne vai querer resolver as coisas rápidas, não vai querer. E aí você vem com o seu espírito e imagina, mas o que é bom para o meu espírito? Por exemplo, 1 hora de oração demora mais do que 1 hora na rede social. É ou não é? Menino, olha, o tempo passou e eu aqui perdendo meu tempo. Mas se fosse de oração, você ora. Quando olha o relógio, 10 minutos. Oxi, o relógio aqui não anda não, é? Não anda não, é? Porque as coisas mais difíceis são as mais duradouras e mais importantes. Por exemplo, o que é mais fácil? Eu comprar uma comida simples, fácil, ou eu pegar, cozinhar. Então tem todas essas questões. Então quando o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e são muitos os que entram por ela. Então aqui tem uma coisa, muitos são os que entram por essa porta. Então o que a maioria está fazendo? Para onde a maioria está indo? Porque essa porta e esse caminho estreito já está dizendo que ele é difícil até de encontrar. Poucos são os que encontram. Então a maioria está indo por onde? A maioria está indo pelo caminho mais fácil. A maioria, em vez de se melhorar, ter uma vida com Deus, renunciar o pecado, renunciar a carne, porque a sua carne está em você trabalhando, seus pensamentos, seu coração, tudo lhe chamando para a facilidade. A facilidade. Imagine você vai tirar uma carta de habilitação, aí você reprova. Aí chega um cara e diz, se você for fazer de novo, você vai reprovar de novo. É melhor você pagar o quebra. O quebra é o caminho fácil. Mas esse caminho te leva à perdição. É aquele relacionamento sem compromisso. É o caminho fácil. É uma vida sem compromisso. Uma vida irresponsável. É o caminho fácil, mas que leva à perdição. O caminho estreito que me leva à salvação é um caminho que eu tenho que ter responsabilidade com as minhas ações. Responsabilidade, porque, irmãos, existe uma cultura no meio evangélico de responsabilizar o diabo. Ai, meu Deus, eu estou numa luta tão grande, o diabo está me perseguindo, eu estou endividado até o pescoço. Oxe, o diabo foi lá comprar coisa no teu nome, foi? Tem nada a ver com o diabo. Quebra um cartão de crédito que o diabo sai. Então a gente gosta de colocar a culpa no outro. É sempre o problema do outro. E Deus está dizendo, não, eu vos chamei para que vocês tenham responsabilidade na luz do Evangelho. Porque é vocês que estão construindo a vida de vocês.
E o evangelho não se restringe só a eu estar dentro de uma igreja, orando, jejuando e cultuando. O evangelho é responsabilidade de vida. Você, como dono de casa, tem a sua responsabilidade no seu trabalho, no seu emprego, com a sua saúde. Você, como dona de casa, tem responsabilidade de cuidar do seu esposo, dos seus filhos, ou se você trabalha, ou pelo menos haver um diálogo e saber para onde está indo. Para você se conduzir. É o caminho da responsabilidade. É o caminho de você conhecer o que você vai enfrentar pela frente. Rapaz, o frio está chegando aí, eu não tenho uma blusa de frio. Nossa, é a primeira vez que faz frio em São Paulo. Né? Você não sabe que faz frio, não? Você não sabe o que faz? Então é essa questão, você vai ver muito dessa coisa na parábola das 10 virgens, em Mateus 5, onde a palavra de Deus vai dizer que 5 eram prudentes. O que significa prudente, Reinaldo? Dá um Google aí, prudente, significado de prudente. Prudente é alguém que analisa, que senta, que observa. Olha, final de ano, olha, o que é que eu tenho que fazer o meu check-up, eu nunca mais fui no médico, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que prestar atenção nisso, a minha vida espiritual não está bem, eu tenho que voltar a orar, eu tenho que voltar a congregar, eu tenho que voltar a entregar os meus dízimos, as minhas ofertas, eu tenho que fazer as minhas práticas espirituais, mas também tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que conversar mais com meus filhos. A vida é essa responsabilidade, e isso é um caminho estreito, que não é fácil. É muito mais fácil o quê? Balada, cachaçaiada, que é o que a maioria quer. A maioria não quer abrir um livro para ler, estudar, se educar. Se perguntar, quem quer ser rico? Irmão, isso é pergunta que se faça, pastor. Quem quer muito dinheiro? Todo mundo. Quem quer um salário de 20 mil, 30 mil? Todo mundo. Então, tem um concurso público que paga para isso, mas você tem que estudar. Você tem que estudar. Você queria fácil, né? Qual é o caminho fácil? É aquela moça que para arrumar um relacionamento, ela tem que mostrar o corpo dela. Ela conquista com o corpo. E ela mira não no trabalhador, ela mira naquele que não faz nada, mas que está com a moto zero, com o carro zero. E vai investir nesse relacionamento num cara que não tem responsabilidade nem com ele mesmo. Só que esse caminho é o caminho da perdição. É o homem, o jovem que quer casar, em vez de procurar uma moça decente, que obedeça a seus pais, que estude, que trabalhe, ele vai na gatinha ali da balada, que não tem responsabilidade. E a vida vai estar sempre propondo para você, olha, pega o caminho de Deus, o caminho fácil, o caminho difícil, o caminho estreito. O caminho fácil é tudo aquilo para você que você já é o quebra-galho, é o jeitinho brasileiro, é a peça pirata, é o produto sem nota, com aquele desconto. É aquele celular que você sabe que é 10 mil, mas chegou um rapaz que você nem sabe de onde veio e está te oferecendo ele por 2 contos e ele está na caixa. E você olha logo e você diz, rapaz, não vou deixar uma boquinha dessa passar. Vou economizar 8 contos e vou ter um iPhone 0. Só que você não sabe que esse celular foi produto de, às vezes, de roubo, e o dono dele teve um prejuízo terrível,
e você está praticando um crime, você está sendo receptador, arriscado a ir para a cadeia, ou mesmo que não vá para a cadeia, o espiritual não vai deixar você escapar dessa. Uma hora ou outra alguém vai lá e leva o teu celular também, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, meus irmãos, esse caminho estreito, essa porta estreita que o Senhor Jesus está dizendo para a gente seguir ela olha, cuida da tua vida e seja responsável, porque a conta chega. E poucas pessoas são essas que dizem assim: eu vou tomar as rédeas do meu destino, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida. E cuidar da minha vida, irmão, é muito abrangente. É desde o que você ingere como comida. Só come besteira, depois está com gastrite, depois está com problema no intestino, dorme mal, come mal, não sabe se relacionar direito. É um casamento que às vezes não tem conversa, não tem diálogo. E aquilo que não tem diálogo, meu irmão, a tendência é se destruir. Foi por falta de diálogo que a Torre de Babel parou a construção, lembra? Enquanto eles estavam dialogando, estava construindo uma grande coisa. Aí Deus falou assim: esse não é o projeto que eu tenho para vocês. Confundiu a língua, a língua não se entendia, aí acabou o diálogo, então acabou a construção. Então um casal, quando não está dialogando, está começando a se autodestruir. Tem que sentar e conversar, sentar e falar de conta, falar de amor, falar de romance, falar de vida, falar de futuro, falar de filho, falar de igreja, falar de ministério, porque a vida não é uma coisa só. E o Senhor está dizendo para você: olha, opte de cuidar da sua vida. Não fique se confiando em ajuda externa, porque na hora que o bicho pega, irmão, você fica do lado de fora. A palavra de Deus diz que das 10 virgens, 5 eram prudentes. Significado de prudente, achou aí, mamãe? Prudente é um adjetivo que expressa prudência, precauções, sensatez, cauteloso, ou que se estima do perigo, demonstrando cautela ou ajuizado. Ele não foi prudente, perdeu tudo. Dinheiro no jogo, exemplo. Ou seja, sensatez, está vendo um perigo, cuidado, cautela. Então o imprudente é o contrário disso tudo. Não tem cuidado com nada, não se preocupa com nada. Rapaz, guarda um dinheirinho aí, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Minha mãe dizia sempre isso: guarda um dinheirinho, porque você não sabe o dia de amanhã. Ou o Senhor Jesus dizendo: vigia, meu filho, vigia, vigia. Vigiar tem uma vida espiritual ativa. Você conhece aquele crente que só corre para a igreja para apagar incêndio, quando a coisa já está... Ai, pastor, o médico disse isso e isso. Ai, agora você resolveu virar crente. Aí o guarda para você no trânsito, aí puxa a placa do seu carro e diz: olha, eu vou ter que prender o veículo. Ah, por quê? Então, você não sabia que tinha que pagar os impostos? É sempre pego com a boca na botija. O gás sempre acaba de surpresa. Você não sabe que gás acaba. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo assim: entra pela porta estreita, cuida da tua vida, evita os caminhos fáceis, presta atenção no teu destino, para onde você vai. A gente não sabe quanto tempo temos, e se o Senhor Jesus vir e tirar a minha vida agora,
Eu estou bem com Deus para encarar Ele na eternidade, ou eu ainda tenho pecados escondidos, coisinhas ainda para regular, e o Senhor está dizendo, arruma a tua vida, porque você não sabe a hora nem o dia que o Filho do Homem vem. As imprudentes, imprudente mesmo, né? Porque é uma questão de inteligência, porque estão às 10, 5 tem azeite, leva 5, leva azeite de reserva. Olha aí a reserva falando mais uma vez. Tem a reserva. E as outras não, estão só ali. E elas tinham dinheiro para comprar. Isso é que me... Não compraram por negligência. Não compraram por não pensar o que é que pode acontecer. E se o noivo demorar? Elas não pensaram. Não pensam no amanhã. E você vai ver essa galera que vive pela porta larga, eles não pensam no amanhã. O que eles ganham, eles gastam tudo no mesmo dia. Eles saem para a balada, falta emprego, se relaciona com quem quer, dorme com quem quer. Aí Deus o livre, chega lá no hospital, o médico diz, rapaz, o teu negócio aqui é muito grave. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que você fez? Não prestou atenção. E a palavra de Deus diz que aquele que repreendido muitas vezes, sem obedecer, ele vai ser destruído de repente, sem que haja cura. A palavra de Deus diz isso. Então, se o Deus está falando com você, dizendo, meu servo, minha serva, presta atenção na tua vida. E eu vou dizer uma coisa, tá, irmãos? Cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus e a gente sabe quando está fazendo coisa errada. Sabe ou não sabe? Quem aqui não já foi fazer uma coisa e o Espírito Santo foi lá e deu um beliscão no coração assim? Ei, rapaz, isso não é coisa de crente, não. Eu fico todo sem graça, irmão. Aí o Espírito Santo ainda coloca outro tijolo em cima, diz assim, e tu ainda é pastor. Eita, rapaz. E tu ainda é pastor, rapaz. E, meu Deus, pai, tá bom, eu já vou me consertando por aqui mesmo. Cada um de nós temos o Espírito Santo que avisa a gente quando a gente está querendo entrar pela porta larga. E a porta larga é muitas vezes esse seu sofá que você fica sentada nele, em vez de fazer uma caminhada. Esse seu celular que você fica aí vendo coisas que não edificam. Essa sua preguiça que às vezes você fica assim, não vou não. Eu vou no último minuto. Quem aqui tem o hábito de chegar em cima da hora? Em cima da hora, chega em cima da hora. Ainda tem um tempinho ainda. Peraí, tem um tempinho. Aí quando chega lá o ônibus, rapaz, o ônibus deu um atraso. E aí? Meu colega me ensinou, ele disse, quem sempre chega no horário, um dia chega atrasado. Ele me ensinou isso. Quem sempre chega no horário, um dia chega atrasado. Quando eu chegava atrasado, ele me descascava. Aí eu criei vergonha na cara. Eu falei, a partir de hoje, eu vou chegar com 1 hora de antecedência. E eu passei a chegar com 1 hora de antecedência. Eu entrava às 6, 5 horas eu estava lá. É outra vida. Fazia meu cafezinho com calma, ali, me organizava, pegava a Bíblia, folheava. É uma paz, irmãos, que não tem preço que pague. Então, meus irmãos, a vida, ela vai te propor saídas fáceis, caminhos largos. É aquele amigo que não é amigo com a proposta indecente. É aquela amiga que não é amiga com a proposta indecente. É um conselho maligno, te fazendo querer te rebelar. É às vezes até a sua mente, às vezes tentando lhe sabotar. Tem mente que sabota a gente, sabia?
Você segura, aí tem uma hora que ela diz assim, vai rapaz, você é mesmo, né? Já estava com vontade mesmo. Então, cuidado, porque o caminho que conduz à perdição, largo, espaçoso, um caminho largo e espaçoso, não lembra esforço, não precisa se esforçar, não precisa ter destreza, não precisa ter cuidado, eu vou de qualquer jeito, de qualquer forma, mas um caminho, uma porta estreita, que é Jesus Cristo. Olha, irmãos, o Senhor Jesus é uma porta realmente estreita. Eu sei que hoje em dia, o evangelho que vendem por aí, diz que você pode fazer tudo o que você quiser, mas com Jesus não é. Jesus tem regra, Jesus tem jeito, é santificação, é adoração, é reverência, é submissão, é amar de verdade o próximo. E essas coisas não é fácil para fazer, porque às vezes você odeia seu próximo. E o Senhor Jesus diz, não, mas se quiser entrar por mim, tem que ser do meu jeito. Tem que ser da forma que eu estou ensinando. Por exemplo, um caminho fácil, se eu quisesse ter optado por isso. Quando eu comecei essa igreja, eu fazia cultos de ensino, e às vezes vinha 2 pessoas, 3 pessoas. Um dia desse teve uma pessoa no culto de ensino. Foi a Elisete. Só uma pessoa. Aí eu tive um obreiro que ele disse assim, irmão, para com esse negócio de culto de ensino, rapaz, vamos fazer umas campanhas aí abençoadas. Olha a conversa, olha que conversa, né? Fazer umas campanhas abençoadas aí para a gente lotar isso aqui. Rapaz, pelo pouco que eu entendo, quem lota a igreja é o Espírito Santo, Jesus Cristo. Não, a gente faz umas campanhas, a gente traz uns irmãos aí do manto. Isso aqui fez assim, ó. Falei, não, querido, eu vou ser fiel ao que o Espírito de Deus colocou no meu coração. E o Espírito de Deus colocou no meu coração que a igreja tem que ter culto de oração e culto de ensino da palavra de Deus. Falei, se eu não quero lotar a igreja desse jeito, não. Falei, desse jeito eu não quero mesmo, não. Eu não quero ninguém que venha aqui com interesse de ver homem, com interesse de se emocionar. Eu quero que venha para a casa do Senhor com interesse de adorar, de aprender e de crescer na presença do Senhor. Se não for assim, nem adianta vir, irmão. Esse irmão, tá bom, então o senhor não... Aí ele foi e montou a igreja dele. Tome repleplé, plá, 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 pleple, plô. Resultado, até suicídio. Saiu da membresia por causa de pecados, porque essas coisas... Onde não tem oração e onde não tem ensino, vai terminar onde, irmão? Onde é que vai terminar uma igreja que não tem os 2 pilares do cristianismo fundamentais? Oração e ensino. Jesus só vivia orando e só vivia ensinando. A igreja não tem oração e não tem ensino, vai parar onde? No pecado. E aí a mulher lá caiu, coitada, com remorso, foi lá e tirou a própria vida. E a igreja desmontou, o cara se desviou. Por quê? Eu quero fazer do jeito fácil, mas o jeito fácil leva à perdição. O texto está dizendo, o jeito fácil leva à perdição, irmão. Então opta pelo caminho que vai querer de você trabalho, vai querer de você mais dedicação, vai querer de você mais responsabilidade, porque esse é o caminho que leva à salvação. Seja fiel ao Senhor. Pastor, se essa pessoa que você está falando é a mesma, até o casamento dele, vai dar certo. Irmãos, porque olha, caminho difícil, é doloroso. Você acha que foi fácil para mim começar? Mas tive que ali, olha, naquilo que Deus propôs para mim, e o Senhor está dizendo aqui, olha, procure, a responsabilidade é sua, só depois não diga que não foi avisado. Só depois não diga que não foi avisado. A responsabilidade
pela porta que você entra, pelo caminho que você trilha na sua vida, é sua. Corrija os seus filhos. Tem pai que quer agradar o filho em tudo. Quando você quer agradar o filho em tudo, a Bíblia diz que você está entregando ele para a perdição. Mas a vara da correção traz a vida para a criança. Corrija seus filhos. Corrija o que está errado na sua vida. Coloque a sua vida em ordem diante do Senhor. Hoje é um bom dia para recomeçar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou refazer o meu altar, porque se eu não refazer o meu altar, não vem graça de Deus para mim. O fogo só desceu no altar de Elias depois que Elias reparou o altar. E se você não reparar a sua vida, não organizar a sua história, não pense que vai vir nas bênçãos do Senhor para você. Vai ser pedra de tropeço para a sua vida. Então coloca a sua vida no altar de Deus. Pastor, vai dar trabalho. É melhor com trabalho do que não ter trabalho e perder tudo. Senta com a tua esposa, senta com o teu marido, vai conversar. Vai colocar, pergunta para ela o que você tem a me dizer, pergunta para ele o que você tem a me dizer, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos projetos. O que você acha que eu devo melhorar, meu amor? Pergunta. E depois aguenta. E quando começa, parece uma bicicleta sem freio de ladeira abaixo, né? Blá, 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 blá. Para que eu fui perguntar? É tudo isso mesmo? Como é que você está aguentando estar comigo? É que Deus me dá graça para ver se você se conserta. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém ou não amém? Então, peça a Deus graça. Senhor, me ajuda a eu organizar a minha vida. Eu quero, Senhor, achar esse caminho estreito, mas que leva para a vida. E aí você constrói a sua casa sobre a rocha. Quando as tempestades virem, vai bater e você vai continuar de pé. Porque essa igreja aqui passou por tempestades. Passou ou não passou, Lúcio? Tempestade. Vai fechar. Só fecha se não foi Deus que fez. Se foi Deus, eu quero ver fechar. Eu estou seguindo o que Deus colocou no meu coração. E vê a pandemia, fecha tudo. Fechou tudo aqui. Eu nunca liguei para nenhum irmão para pedir dinheiro de nada. E nem baixou o aluguel aqui. E a igreja continuou, nós continuamos. A igreja continuou. Porque o Senhor é quem cuida de nós, se a gente for obediente a Ele. Se ouvires a minha voz e te converteres dos teus maus caminhos, comerás o melhor trigo dessa terra, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando a vida lhe propôs uma propina, um jeito fácil, feito um camarada aí da política mandou para mim vieram me entregar até, olha, tem esse santinho aqui para tu entregar lá na igreja, e ele mandou esse dinheiro aqui para você. Eu falei, mano, pega esse dinheiro e desaparece aqui, esse santinho desaparece. Que lá na minha igreja as pessoas têm liberdade política, eles votam em quem eles quiserem. O altar do Senhor ali é para pregar a palavra de Deus, para falar do evangelho e do arrependimento ao Senhor. Cada um com seus problemas políticos para lá, e as pessoas têm que saber se desenvolverem e aprenderem por si só. Aqui não tem gado para ir de cabrecho, não. Aqui tem liberdade. Liberdade para adorar ao Senhor e liberdade para seguir a quem você quiser. E esse púlpito não é lugar de indireta contra político A ou contra político B. Não me interessa, eu não quero nem saber quem você vota. Eu quero saber se você adora o Senhor em espírito e em verdade. Se você tem temor à palavra do Senhor. Porque se você tem temor à palavra do Senhor, o Espírito de Deus vai te conduzir. Aí eles ficam com o pé atrás comigo por causa disso. Eu nem venho com teus santos para cá.
Aí, irmãos, a segunda parte, o tempo já se passou, mas eu vou ler ela aqui. Diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Aí fala aqui para a gente ter um cuidado. Cuidado com falsos profetas. Então o Senhor Jesus disse: olha, vai haver falsos profetas. Cuidado com eles. Mas o Senhor Jesus, ele deixou claro aqui como que a gente identifica. Benjamim, que foi Benjamim? Chora não. Hein, Benjamim? Aí diz aqui, olha: pelos frutos conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros, ou figo de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má, frutos maus. Uma árvore não pode dar frutos maus, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós conhecereis pelos frutos. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai de mim, vós que praticais o mal. Então veja que trecho importante o Senhor Jesus dando para os seus filhos a respeito de lideranças malignas. Aqui ele está falando de profetas, pessoas que estão em cargos de ministradores da palavra de Deus, mas que são malignos. Diz: observa o fruto dele, o fruto, e presta atenção no detalhe, que o Senhor Jesus vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor. Esse Senhor, Senhor aqui, é a mesma coisa que o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, cuidado com essa gente que vive arrotando santidade. Esse pessoal que fica, tudo que você vai falar com ele é Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. Esses são os piores. Essas pessoas que são muito santas demais. Todo excesso esconde uma falta. Quando você vê um camarada muito santo demais, e ele enfatizando o carisma, você vai perceber que essas pessoas que estão fora, o Senhor Jesus vai dizer que elas vão falar dos dons dela. Eu profetizei, eu expulso o demônio, eu isso, aquilo, outro. Irmãos, todo ensinamento que não trouxer glória para Deus, esquece. Se o Senhor me usa na palavra, é glória para Ele. Se o Senhor me usa para expulsar demônios, é glória para Ele. É pela misericórdia dEle. Não é porque eu sou perfeito. Então você vai ver aqui, ó, analisar o fruto do líder. O fruto. O que é o fruto? É a ação dele, é como ele é no dia a dia. É como ele faz as coisas dele. O fruto é aquilo que sai de mim, minhas ações. Não é pela minha eloquência com o microfone. É como eu trato a minha esposa. Você está ali e observa como eu trato a minha esposa. Como eu faço os meus negócios. Se eu pago.
Ou se eu fico inventando campanha mirabolante para arrancar dinheiro das pessoas. E tem pastor que não tem coragem de arrancar o dinheiro dos membros dele. Sabe o que ele faz? Ele traz outro cara e faz o cara ficar fazendo voto com a igreja, para depois os dois racharem. Isso é vergonhoso, falta de respeito com os trabalhadores do Senhor, e pensa que Deus vai deixar barato. Paga, irmão. Se eu brincar com você, Deus me pega, porque você é a menina dos olhos de Deus. Se Deus mostrasse para vocês o amor que Ele tem pelo menor, Deus ama vocês. Então eu tenho que tratar com vocês com respeito, com dignidade, e ter moral diante de Deus e dos homens para estar aqui ministrando. Então é o que eu faço, quem eu sou no meu trabalho, como é que eu faço meus negócios, se eu compro, pago, se eu sou honesto, a minha esposa. Porque é muito fácil a gente vestir uma capa de que somos perfeitos, sabe? Irmãos, eu conheço gente, irmão, que se você chamar ele pelo nome, ele lhe repreende. Ei, pastor fulano, viu? Grande coisa. É pra lá, jacaré. Grande coisa. Tem gente que vive de título, vive de demonstrações espirituais. Todo culto tem que ter um lereado para mostrar que ele é santo, que ele tem poder. O poder é do Senhor, meu irmão. Então, preste atenção quando chegar essas pessoas falando para você, dizendo: olhe, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou aquilo outro, Deus é comigo, eu faço fogo chover do céu, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você vai observar não o que ele diz que faz, observa quando não tem ninguém vendo, quais são as suas ações, como ele é com o dinheiro, como ele é, porque o tal do lobo, ele gosta de uma grana, ele gosta de uma lã da ovelha, toda hora está inventando coisa para comprar, para estar tirando o dinheiro do povo, toda hora está inventando uma coisa para estar tirando o dinheiro do povo, e as pessoas às vezes sem discernimento, mas o Espírito de Deus, o Senhor Jesus deixou para nós, olha, cuidado com os falsos profetas, porque ele só ensina aquilo que convém a ele. Ele é falso, ele não ensina a verdade de Deus, ele não coloca fruto bom. E uma das características de um falso profeta é que Deus arranca ele. Deus arranca ele. Eu vi um ímpio, o texto da palavra de Deus diz: eu vi um ímpio, mas eu passei já, ele já não estava mais lá. Então ele engana, mas uma hora a foice chega e arranca ele. Então, cuidado com essas pessoas que se escondem atrás de milagres, atrás de expulsar demônios, atrás de profecia. Toda hora tem uma profecia, toda hora tem uma profecia. A profecia verdadeira é a palavra do Senhor, irmão. É ler e praticar. Praticar e ler. É óbvio que o Senhor continua trabalhando, fazendo milagre, usa seus profetas. Deus continua curando, mas cuidado quando isso vira profissão. Que a pessoa faz isso por profissão. Aí Deus já não está em glória. Então que o Espírito de Deus lhe dê discernimento em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A hora já se passou. Era isso que eu tinha para falar hoje. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Ficou uma terceira parte para a próxima ocasião, mas eu vou ler ela.
Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Então você vai perceber que há duas construções, as duas estão de pé. E olhando assim, não dá para você perceber quem está construído na rocha e quem está construído na areia. Você só está vendo a construção. Aí o Senhor Jesus, deixa as duas aí, pode deixar. O tempo vai passar, vai chegar aí o verão, aquela chuva vai bater. Quem faz a verdade fica de pé, quem não faz vai para a lona. Quem não faz a verdade vai para a lona. Então muitas vezes quando você vê esses ventos que vêm, aí o nego se desvia, aí você sabe onde ele estava alicerçado. O que eu já vi de crente, irmão, nesses 16 anos, principalmente no meu começo, de crente que era tão espirituais, entregavam profecias e falavam tanta língua estranha, e chamava atenção, isso, aquilo outro, sabe? Essas pessoas que gostam de chamar muito atenção, espiritualmente falando, que gostam de mostrar que é muito. Irmãos, olhem, o tempo é cruel com essas pessoas. Eu não falo isso com alegria, não, falo com muita tristeza. Porque quando você vai ver, estão afundados em coisas tão horrorosas, nome na lama, escândalo para a igreja. Então é melhor não pensar muito, não querer ser muito e praticar, porque Jesus dá graça e sustenta, do que parecer que é muita coisa e não ser. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi isso que eu ia falar. Deus abençoe.